Olá pessoal, estou de volta agora com o vídeo número 7, o último dessa linha, sobre os fundamentos do Body Mind. A história, as técnicas, de onde vieram, vocês viram nos vídeos anteriores. Esse vídeo agora é sobre a formação. Tem a formação practitioner, que é livre para todos os públicos, tanto os profissionais que podem usar esses módulos como ferramenta complementar ao seu sistema de terapia. E como eu disse antes, essas técnicas são compatíveis e complementares a todo tipo de terapia corporal e cognitiva também. Pode ser usado por psicólogos, todo o pessoal da área de saúde e por terapeutas chamados alternativos. Vamos ver como funciona essa formação. Nós temos o practitioner, o profissional e o facilitador. O practitioner são 3 módulos de 60 horas. O profissional são 14 módulos de 280 horas para quem fez os 3 primeiros, então é um total de 17 módulos, num total de 340 horas. E para quem deseja ser facilitador, significa ser autorizado para ministrar curso do Body Mind, depois de ter feito a formação profissional. Tem mais 8 módulos com 160 horas para aprender como ensinar e as técnicas do Body Mind, mas também para se aprofundar na história e nos princípios. Então, toda a formação são 25 módulos, num total de 500 horas. Então, como eu disse antes, a formação practitioner são 3 módulos de 60 horas e é livre para todo o público. Então, e aqui é a formação profissional de 14 módulos, num total de 280 horas. E a formação de facilitador de 160 horas, para quem quiser ministrar cursos. Practitioner são 3 módulos, como eu disse, aqui é a programação. Então, o que nós vamos aprender? Usar as chaves de release, tanto na autoterapia, na autoajuda, no desenvolvimento de competência, mas especialmente no trabalho de release de estresse e trauma e primeiro socorro psíquico. Esse módulo é muito importante para o uso na vida diária. Eu uso essas chaves todo dia, não só para eliminar estresse, mas também para manter a mente ativa. Ser uma espécie de higiene mental. Nós escovamos os dentes todo dia para ter uma boca sadia. E isso aqui é para fazer também uma limpeza na mente, porque o corpo registra 400 bilhões de bits por segundo e só 2.000 chega ao consciente. Então significa que no nosso inconsciente, em outras palavras, na memória do corpo, nós temos registro de bilhões e trilhões de coisas em forma de energia que estressa o corpo. E isso, com o tempo, não só envelhece o corpo, mas também gera doenças. Então, nesse módulo, que é tão simples, a pessoa já aprende a fazer esse trabalho maravilhoso para se manter sadio e vital. O segundo módulo é a técnica de abordagem ao inconsciente com uma linguagem neurolinguística inspirada no método Sedona. Essa é uma maneira simples também de fazer um convite ao inconsciente para
não só se curar, mas se libertar de fixações, de vícios, de tudo que atrapalha a vida. Também uma ferramenta importante para todo o público. E o profissional pode usar isso com muita efetividade nos seus pacientes. E no módulo 3, então, é o Código da Memória do Corpo, que é o primeiro barômetro. Então, para quem fez a formação básica de 5 módulos, aprendeu a usar o barômetro, mas como eu mostrei nos vídeos anteriores, são 5 barômetros. Então, significa que o profissional vai ter uma maior possibilidade de ajudar as pessoas a entender o porquê do comportamento, das doenças, da maneira de pensar e tudo mais que acontece na vida, que vem da história da nossa vida. Como eu disse antes, o profissional são 14 módulos e o requisito, é claro, é a formação practitioner, por isso que começa com o módulo número 4. Nesse módulo nós vamos treinar a programação psicoenergética, que é uma espécie de tapping, quer dizer, batidas em pontos de acupuntura para dar comando ao inconsciente para se trabalhar com vícios, com obsessões, especialmente com programas de comportamento de repetição durante a vida. No 5º módulo vem então o primeiro barômetro que não foi apresentado no Brasil. É a primeira vez que nós vamos ver um tipo de barômetro completamente diferente que nos ajuda a entender os níveis de consciência e os mecanismos de defesa, como é que o nosso inconsciente cria programas para nos proteger de coisas que nós temos medo ou que nos feriram no passado. Só que esses programas limitam a nossa vida e às vezes até destrói. No módulo número 6, nós temos as emoções dos órgãos, que é o esquema dos reflexos dos órgãos para se trabalhar com as emoções, como nós já vimos antes. No módulo 7, é o sistema de resposta corpo-mente, para se trabalhar na linha do tempo, fazendo abordagem ao inconsciente através de um teste muscular, como nós vimos antes. No módulo 8, nós temos os florais do Dr. Bach aplicado no Body Mind. E para quem conhece os florais, é uma vantagem, mas eu sempre digo para os meus cursos, ó, esqueça tudo que você aprendeu, porque no Body Mind nós trabalhamos com os florais de uma maneira bem diferente, mas é claro que é uma vantagem para quem fez esses cursos. Só que vem coisa bem diferente e muito efetiva também. O módulo número 9 é a bioenergética. Nós falamos isso em vídeos anteriores, que é uma maneira de evocar o estresse reprimido no corpo, congelado nos músculos, e combinado com outras técnicas, liberar isso e libertar o corpo e a mente das travas que isso causa, quer dizer, a história da nossa vida pode causar no nosso corpo e na nossa mente. O módulo número 10 é a mente magnética. É um assunto muito profundo, é um experimento que eu fiz trabalhando com psicologia junguiana no corpo. Então nós vamos ver que os centros energéticos no corpo têm os níveis neurológicos, tem as 7 personalidades arquétipas do homem e da mulher. E nesse módulo nós vamos ver também o que é o 6º sentido, que é a percepção extrasensorial. Isso aqui é uma forma de parapsicologia que nós vamos ver como nós usamos no Body Mind. O módulo número 11 é a psicologia formativa, a psicologia vitalicista e a psicologia
linguística. Isso aqui é novidade para muita gente e é muito importante para ajudar todo tipo de paciente. Não só entender o porquê da forma do corpo, mas também o porquê dos comportamentos. O módulo número 12 é muito importante, porque é a psiquiatria no BMT. Isso significa que nós vamos ver os distúrbios mentais que não se deve ser tratado com o BMT. Quer dizer, nós vamos aprender a trabalhar com os psiquiatras também. Às vezes é preciso dos remédios. E há casos que o body-mind não pode trabalhar. E mexer com esses casos pode ser perigoso. Então é muito importante para o profissional body-mind talk conhecer bem esses casos. Uma outra coisa que é muito importante é a psicanálise do corpo. Um psicanalista vai achar isso estranho. Psicanálise não pode ser no corpo, mas pode. E como? Nós vamos aprender a usar conceitos básicos de diferentes linhas de psicanálise com as chaves do corpo e da mente. Isso significa que nós usamos princípios de psicanálise no corpo, em vez de usar a cabeça para analisar, nós vamos no corpo para processar esses mecanismos. Né? Esse é um módulo muito interessante e eu vou dar uma dica aqui para profissionais, psicólogos, psicanalistas e outros que não querem fazer a formação e pode escolher um módulo como esse. Irmão, o que é que esse cara aprontou com a psicanálise? Então, cada módulo é livre para qualquer pessoa que quer fazer como curiosidade ou então como suplemento de técnicas para a sua linha de trabalho, porque o Body Mind é complementar a tudo. Né? No módulo 13 é uma parte da psicanálise que tem que ver com a sexualidade. Né? Parafilia. O que é parafilia? Parafilia são todas as formas de interesses sexuais. E olha, gente, existem 549 variantes de interesses sexuais. Muitos deles são perversões, outros são distúrbios, outros são desvios sexuais. Por exemplo, a homossexualidade é uma dessas variantes. A pedofilia é também. E assim existe mais de 500. Isso nós vamos ver o que se pode fazer para ajudar as pessoas ou viver com isso, ou liberar o estresse, ou mesmo trabalhar a causa daqueles desvios que são prejudiciais a si mesmo ou ao próximo, como, por exemplo, a pedofilia é um crime, que vai criar traumas nas vítimas. Né? O módulo 14 é a medicina holística, então nós vamos ter que entender um pouco, não praticar, mas entender o que é homeopatia, o que é miasma, quer dizer, as doenças que vêm através de miasmas em várias gerações, né? Medicina ortomolecular, fitoterapia, dietética e muito mais. Nesse modo, nós vamos aprender também a trabalhar com esses diferentes profissionais, né? É onde você tem um paciente e diz, bom, seu corpo precisa de ajuda e para você pode ser a dietética e essas coisas nós podemos testar. Quer dizer, o corpo responde o que é que você está precisando para ajudar o corpo agora no processo de cura, se é homeopatia, ou se é um psiquiatra ou o que é que seja. Quer dizer, o profissional Body Mind ele está equipado com ferramentas multifocais para ajudar todos os tipos de pessoas em todas as dimensões do corpo e da mente.